Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que Deus te livre de todo mal, abençoe sua casa, abençoe sua família, prospere teus caminhos em nome de Jesus. Quantas das vezes as pessoas questionam por que Deus não age? Tem coisas que parece que Deus não quer resolver. E nós julgamos toda a responsabilidade de fracassos em Deus, questionando até mesmo a sua existência. Quantas vezes, na minha imaturidade, no passado, no começo da fé, eu fiz isso. E certamente outras pessoas também já o fizeram. Aonde está Deus? Aonde o Senhor está? Que o Senhor não faz nada diante desta situação, como se Deus fosse o nosso empregado, o nosso servo. E Ele estabeleceu uma linha de comunicação eficiente, eficaz entre nós e Ele, que é a oração. E outra arma poderosa, o jejum. O jejum clareia, limpa a nossa mente, limpa os canais espirituais, nos dando sensibilidade para ouvir com mais frequência a voz de Deus. A oração nos faz ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Cristo Jesus se revela em nós quando nós arrependemos, nos humilhamos, buscando a sua face. Ninguém é capaz de enganar a Deus, de forjar um falso arrependimento, a fim de conquistar alguma coisa. Quando Deus lhe atende, é porque sabe que você verdadeiramente está tendo um genuíno arrependimento. Quando Deus te perdoa, é porque Ele sabe que o seu arrependimento foi verdadeiro. Quando Ele lhe atende, é porque a sua oração também foi sincera, foi verdadeira. E a arma espiritual chamada jejum é tão poderosa que nós encontramos o exemplo de personagens da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus, que quando acionaram uma vida de jejum, eles experimentaram um sobrenatural de Deus em favor deles. Daniel, na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei jejuou por ele, e os leões não puderam tocar em Daniel. Paulo e Silas na prisão oraram a Deus e cantavam louvores por volta da meia-noite, e Deus enviou um grande terremoto, libertando-os daquela prisão. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja fazia constante oração por ele, contínua oração por ele. E Deus enviou um anjo e o libertou de trás das grades. A Bíblia diz que Ana, a profetisa, e Simeão estavam aguardando a aparição de Cristo, o nascimento de Cristo. E o Espírito Santo havia falado a Simeão que ele não morreria enquanto os seus olhos não vissem a Jesus, o Salvador. A Bíblia diz que ele vivia em constante oração, e Ana vivia em constante oração, que eles temiam a Deus. E o que é temer a Deus? Afastar das coisas más, afastar-se da vida má, afastar-se daquilo que a Bíblia chama de pecado. Mas o pecado se tornou algo tão comum. Por quê? Porque o estilo de vida das pessoas é o pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, do egoísmo. É comum hoje. E isso é moda em muitos setores da comunidade.
em muitas famílias, isso não é visto mais como errado diante de Deus, mas como estilo de vida. E muitos, sem perceber, adotam o mesmo estilo de vida como se fosse algo inofensivo. Mas a vida espiritual já não existe mais. O tempo com Deus de oração também não existe. Existe apenas uma busca desenfreada por sucesso nessa vida terrena, se esquecendo da vida espiritual, se esquecendo da comunhão com o Criador. E o Criador é buscado apenas em momentos de caos, em momentos de aflições, aonde as pessoas questionam: onde está o Senhor que não viu isso acontecendo na minha vida? Por que Deus não fez nada? Se Deus existe, por que tudo isso aconteceu? Por que isso acontece? É porque as pessoas viram as costas para Deus. As pessoas abandonam a Deus. As pessoas têm as próprias escolhas sem consultar o Senhor. Deus quer que você venha buscá-lo antes de tomar as suas decisões. Deus quer que você venha ter comunhão com Ele, que você tenha clareza na sua mente para ter a direção de Deus. E eu quero deixar um texto para você que enriquece isso que eu estou falando com você da parte de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Paulo tinha muita comunhão com Deus. Todos os discípulos, chamados apóstolos, mas era no jejum que Deus se revelava mais. E ainda é. Jejuando, sua mente fica limpa, clara. Canais espirituais da sua alma são desobstruídos e você passa a ter mais sensibilidade divina, espiritual, para ouvir Jesus Cristo falando com você através do Espírito Santo. Jejue, busque a Deus com jejum, pratique o jejum, é arma poderosíssima para você vencer as suas guerras. Barreiras vão cair por terra e sua comunhão com o Criador, Deus, o Pai, Cristo Jesus e com o Espírito Santo vai aumentar significativamente. Você vai experimentar muitas coisas maravilhosas de Deus na sua vida, nesse tempo presente e ainda na sua vida vindoura, depois de sua partida no tempo de Deus para a eternidade. Jejue, consagre a sua vida com leitura da Bíblia, com jejum, com oração, fugindo do pecado, eliminando o pecado na base, na raiz. E qual é a raiz? Na mente, emoções, no coração, nos olhos. Elimine o pecado na base, na raiz. E você vai viver uma vida de grande crescimento espiritual. Eu oro por você, pedindo a Deus que te abençoe, que te livre do mal, da tentação, da fúria do inimigo. Deus é contigo, Ele é maior e Deus é a tua proteção. Pai, eu peço a tua bênção, teu milagre, tuas mãos santas estendidas sobre a vida desta pessoa, que ela possa romper no nome de Jesus, que cadeias, barreiras caiam por terra, que o nome do Senhor seja glorificado na vida deste teu filho e desta tua filha, Pai, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.